Aleluia, glórias a Deus pela cruz do Calvário e pela ressurreição de Cristo. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. A minha esperança é que Deus fale ao teu coração, como Ele falou ao meu, enquanto eu meditava nas Sagradas Escrituras, e que a gente possa juntos valorizar a obra da cruz, a obra da ressurreição de Cristo, mas também ter uma vida nova. Para isso, nós vamos ler o livro do profeta Ezequiel, do tempo do rei Joaquim, capítulo 34, já está projetado, a irmã Carol é bem rápida, na versão NVT, nova versão transformadora, é que eu vou ler, versos 11 a 16, mas depois mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler também o capítulo 36. Ezequiel 34, de 11 a 16, que Deus nos abençoe na meditação. Diz assim: Pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas, naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o soberano Senhor. Procurarei as perdidas que se desgarrarem e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Até aqui a parte A do verso 16. Agora o capítulo 36, versos 25 a 27. Diz assim: Então aspergirei sobre vocês águas puras e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Palavras do Senhor para a nossa vida. Irmãos, desde que o mundo é mundo, existe um debate a respeito do que é verdadeiro e do que é falso. Desde que o mundo é mundo, existe uma reflexão a respeito do que é digno de confiança, por se tratar da verdade, e do que é digno de desconfiança, por se tratar de uma mentira. Desde que o mundo é mundo, os pensadores lá de trás, há milênios, eles se preocupam em entender a natureza do que é verdadeiro e real, e a natureza daquilo que é falso, ilusório e não é real. Com o advento da tecnologia, esse debate ele ganhou dimensões estratosféricas, porque agora todas as pessoas se sentem engajadas a debater o que é verdadeiro e o que é falso através das plataformas sociais, das redes sociais. E com a ajuda então dos meios audiovisuais, em que nós temos vídeos no TikTok, no YouTube, mais e mais pessoas buscam tratar ou apresentar a percepção que eles têm da verdade, ou contradizer verdades que estão sendo ditas, como dizendo que na verdade elas são falsas. Essas verdades estão sendo desmontadas numa velocidade nunca antes relatada. Isso acontece, por exemplo, no campo da linguística, no campo da economia, da história, da política partidária, da saúde. Afinal de contas, Marília, comer ovo todo dia faz bem ou faz mal? O ovo todo dia é o vilão ou ele é um herói e faz bem para a saúde? Num tempo em que cada um tem a sua própria verdade e que as verdades estão sendo desmontadas diuturnamente, a vida ela parece líquida demais. Não tem nada que eu possa me sustentar, que as minhas emoções possam sentir que é verdadeiro, que é sólido.
Então essas questões da natureza do verdadeiro e do falso, elas têm permeado a economia, a política, a saúde, o esporte, o entretenimento, a ética. Mais um exemplo, Glorinha. Quando eu estou com gripe, eu tomo chá da minha avó ou eu compro um remédio na farmácia, né? A matéria-prima desse debate do verdadeiro e do falso são as palavras. As palavras, por excelência, elas são a ferramenta da alma que revela em transparência a transparência do mundo. Esse mundo que não se sustenta em si mesmo ou em suas próprias palavras. E sabe por quê? Porque desde a queda, esse mundo que nós temos sem Jesus foi construído sobre a areia. Ele é móvel de alma, não se sustenta. Por isso que as palavras que são ditas muitas vezes por reis, por presidentes, por líderes, muitas vezes elas não se sustentam, Luiz. Porque nesse mundo em que nós vivemos, parece que nos falta um alicerce. Tudo parece muito líquido. E a Páscoa é o grande momento da história em que isso muda, e muda completamente, Norine. Porque a Páscoa não é sobre palavras, mas é sobre a palavra, com P maiúsculo. Para quem não é cristão, Deus ele se apresenta como o verbo, a palavra. Ele com poucas palavras foi para a cruz e fez o que ninguém poderia ter feito por nós, nenhum líder humano. Ele morreu na cruz do Calvário, e o verbo, que é a palavra, ressuscitou no terceiro dia, e abriu um caminho novo. É sobre isso a Páscoa. Abrir um caminho estreito, que nos leva ao Pai. Um caminho vivo. E nesse caminho estreito e vivo que Jesus abriu na cruz, e depois na ressurreição, e finalmente com o Espírito Santo, nesse caminho estreito há segurança, Sebastião. Nesse caminho estreito, esse mundo de debate sobre a verdade e a falsidade, sobre aquilo que se sustenta e o que não se sustenta, é superado, porque a palavra, que é o Deus Todo-Poderoso, morreu na cruz e abriu um caminho ao Pai, e nesse caminho nós temos segurança e estabilidade. Essa profecia que nós lemos, do profeta Ezequiel, fala justamente dessa promessa da intervenção divina sobre o caos no mundo, ou sobre o que o apóstolo Paulo chama do reino das trevas. Essa promessa de Ezequiel 34 aponta para o verdadeiro pastor. Por isso que o tema de hoje é o verdadeiro pastor, porque a luz do mundo veio ao mundo, iluminou as nossas mentes e os nossos corações, e nós então aprendemos que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Vamos estudar um pouquinho Ezequiel 34? E vamos ver como essa profecia de Ezequiel se cumpre na Páscoa, e quais são as bênçãos que nós podemos viver hoje. Vamos lá, pode passar por favor, Carol. Então, a Bíblia conta que o profeta Ezequiel viveu na mesma época do rei Joaquim. E ele foi, no ano de 598 a.C., ele foi levado ao cativeiro na Babilônia. Esse ano de 598 a.C. é o ano em que a Babilônia invadiu Jerusalém e tomou conta de Jerusalém. E então o rei Joaquim, junto com Ezequiel, eles foram para o exílio. O povo que estava em Jerusalém foi deportado. Isso é, eles foram retirados da sua terra de modo forçado e foram para uma outra região, a região da Babilônia. Alguns deles foram escravizados. Houve muito sofrimento, muita dor. Famílias foram separadas forçadamente. Pessoas estavam sofrendo. E esse povo que passou por muito sofrimento já não tinha mais a liberdade de culto que eles tinham antes. Então Ezequiel, que é um sacerdote e também um profeta, está na terra da Babilônia, olhando para pessoas que já não conseguem cultuar a Deus como cultuavam, que estão sofrendo terrivelmente e se sentem rejeitadas, desoladas e estão ali no exílio. Pode passar, Carol. Essa imagem, é que não dá para ver muito bem, é uma imagem do profeta Ezequiel da Idade Média.
é um ícone, né? E ali do lado é o Império Babilônico, é a forma como a Babilônia invadiu uma região muito, muito grande. E esse povo que está ali agora, nesse exílio, o Ezequiel começa a perceber que eles já estão cada vez mais descrentes em Deus. A terra deles começa a afundar, porque eles sabiam que eles tinham pecado, e que Deus tinha castigado eles, e que o exílio na Babilônia era um castigo. Outros profetas do norte e do sul, outros já tinham dito que pelo castigo de Deus, eles seriam exilados. Eles tinham ciência, pai, criança, idoso, sabiam que estavam lá e mereciam estar lá. Mas como consequência, esse povo, ele achava que Deus já não escutava eles. Eles achavam então que eles estavam abandonados à própria sorte. Eles achavam que eles já não tinham mais esse cuidado de Deus diário. Esse povo estava triste com a realidade que eles estavam vivendo e desconfiando de atributos de Deus como a bondade, a justiça e o amor, porque eles se sentiam rejeitados. Então Ezequiel, que era um sacerdote, um profeta, foi levado para a Babilônia e começa a ver o povo com a fé muito fraca, se afundando nesse caos do mundo. Tudo bem? Pode passar. Até aquele momento, o povo já tinha recebido a ajuda de Deus através de homens e mulheres enviados pelo Pai. Eles tiveram patriarcas, juízes, sacerdotes, reis, profetas, pessoas abençoadas, mas que não mudaram a realidade do pecado, porque o povo continuava pecando apesar de todos eles. Eles tiveram tentativas de transformar a realidade, mas tentativas frustradas. Então alguns reis que Israel teve, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, o rei Roboão, depois os reis do reino do norte, do sul. Alguns líderes humanos, patriarcas, eles tiveram Abraão, Jacó, José, né? Alguns juízes, Débora, Sansão, Gideão, alguns sacerdotes, alguns profetas, todos enviados por Deus para transformar a realidade deste povo escolhido. E quando parece que não dava jeito com os reis, os líderes humanos, o povo então levantava ídolos. Por exemplo, os bezerros de ouro, que nós temos com Moisés, quando ele está no deserto, Baal, quando nós temos alguns reis de Israel cedendo, porque se Deus não está ajudando, eu preciso resolver o meu problema nesse mundo que é movediço. Ou o Egito, vamos somar força ao Egito, o Egito vai nos proteger, os cavalos do Egito, ou a Síria. E o povo viu tentativas e tentativas aparentemente frustradas de resolver o problema do pecado. Por um lado, Ivani, parece que isso foram tentativas humanas frustradas. Por outro lado, e preste atenção, foi pedagógico, foi didático, porque esse povo começa a entender que a salvação só seria possível se ela viesse do alto, que o resgate definitivo sobre esse pecado só aconteceria se viesse da mão de Deus. Por isso eles começam a se tornar o povo que espera o Messias, o povo que espera o ungido. Quem que é o povo de Israel? O povo de Israel é aquele povo maluco que fica esperando a intervenção do próprio Deus. Depois de tantas frustrações com homens e mulheres e ídolos, eles começam a entender que eles precisam não de um rei humano, não de um sacerdote humano, não de um ídolo humano, mas do próprio Deus. E então Deus usa Ezequiel para preparar, Bruno Garage, esse povo que somos nós, para a vinda do próprio Deus. E Ezequiel, no capítulo 34, ele escolhe a figura do pastor, o pastor de ovelhas. Essa figura era uma figura já cunhada em todo o Império Romano, e mesmo antes disso na Grécia. Só para você ter uma ideia, o escudo de Aquiles, que é aquele grande guerreiro grego, tem 2 pastores de ovelha tocando instrumentos musicais. Em Virgílio ou na Ilíadas, nós temos uma visão romantizada do pastor. O pastor de ovelhas era um ofício muito comum naquela época. Ele tinha algumas funções, o pastor de ovelha. A primeira função era alimentar ou levar as ovelhas para pastos verdejantes e águas. A segunda função era
proteger as ovelhas de animais selvagens. A terceira é manter um registro de todas as ovelhas que você tinha ali. A quarta, eles davam atenção especial àquelas que precisavam de cuidado especial. A fêmea, quando está prenha, vai ter ali um filhotinho, era o pastor que cuidava. E o pastor, ele dormia perto das ovelhas, ou numa caverna, ou no lugar que ele cercava. Não só o pastor, mas a família dos pastores. Raquel, irmã de Lia, é dito na Bíblia que ela ajudava o pai nos pastoreios das ovelhas. O próprio rei Davi era jovenzinho, mocinho ainda, e ajudava no pastoreio. Então, naquela tradução já tinha alguns pergaminhos, Arnaldo, escritos, que diziam que o pastor é o governante. Então aquele povo que estava lendo a Bíblia na época de Jesus, sabia que a função do pastor era uma função que se remetia à liderança. E aí vem o capítulo 34. Esse capítulo 34 de Ezequiel, Deus começa criticando os pastores humanos. Ele diz que os pastores daquela época governavam-se a si mesmos e não as ovelhas, alimentavam-se a si mesmos e não as ovelhas, fortaleciam-se a si mesmos e não as ovelhas. Eles eram falsos pastores, não suficientes, e precisavam de um pastor verdadeiro, de um pastor bom. Pode passar. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, também vai falar sobre como nós precisávamos de Cristo, de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, ele vai dizer que Deus nos transportou do reino das trevas, no qual todos nós andamos outrora, no passado, para o reino do Filho do seu amor, ou o reino de Jesus. Então foi Deus que, como ovelhas, como um pastor de ovelhas, nos transportou para um lugar de segurança, um lugar estável, Fábio. Esse é Paulo falando. Aqui tem a imagem de Cristo, é um rosto, claro que esse não é o rosto de Cristo, mas simulando, segurando uma ovelha nos ombros. Paulo vai mostrando e reafirmando que nós somos o povo que reconhece, que depende da intervenção direta, divina, e por isso nós fazemos parte do reino de Deus, do reino de Jesus. Nesse sentido, a história da Bíblia é a minha história e a tua história, Ana Paula. É a história da ovelha que foi resgatada do reino das trevas para o reino da luz por Cristo Jesus. E é essa história, presbítero Rodrigo, que nós devemos continuar proclamando, que Jesus pediu para proclamar. O testemunho pessoal de como Cristo entrou na minha vida e me transportou do reino das trevas para o reino da luz. Esse é o Evangelho. Com a Páscoa, Deus cumpriu a profecia de Ezequiel 34. Com a Páscoa, Deus cumpriu a profecia feita em Ezequiel 34. E nessa manhã, eu quero destacar 3 sinais do cumprimento dessa profecia que nós lemos. Vamos comigo ver os 3 sinais e como eles podem transformar a sua vida hoje, tá bom? Primeiro sinal, pode passar. Deus prometeu a vinda do pastor para livrar as ovelhas do mal, e na Páscoa isso se cumpre. Então, olha o que diz o texto aqui, Deus falando: eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas, naquele dia de nuvens e escuridão. Primeiro, Deus promete que vai procurar as ovelhas e que vai encontrar as ovelhas. Depois ele promete que vai ser o pastor das ovelhas, eu serei o seu pastor. E ele promete que as livraria do mal. O que Jesus fez em todo o ministério dele? Ele ficou dentro de uma casa ensinando só pessoas sábias, ou ele ficou na rua, andando, procurando pessoas? Jesus, Norini, ele vive o ministério dele na rua. Ele vive o ministério dele procurando o enfermo, procurando o endemoniado, procurando as pessoas, proclamando a graça do reino para todas as pessoas. Jesus, ele vem procurar as ovelhas, é o Deus vivo andando entre Israel.
entre a Judéia e a Galileia, procurando as suas ovelhas, livrando elas de todo mal, porque Cristo veio para, qual que é a profecia que ele fala para João Batista? Libertar os cativos, dar vista aos cegos. Ele é esse Senhor que vive há 2000 anos atrás e procura e encontra as suas ovelhas. Mas, Tarsis, se Jesus não morresse na cruz e ressuscitasse no terceiro dia, ele seria o bom pastor apenas daquela geração e daquele povo. Ele seria alguém bacana, Juca, que ajudou aquela galera, aquela turma, Marta, Maria, Lázaro, Pedro, mas não a Ana Paula, ao Paulino, ao Paulo, a Ivania, a Priscila. Para que ele pudesse ser o bom pastor de todos os tempos, todos os lugares, em todas as épocas, ele tinha que morrer na cruz do Calvário e ressuscitar no terceiro dia, sem pecado nenhum, porque senão ele ia ser um curandeiro daquela época. E o que ele fez foi morrer na cruz do Calvário. Por isso que ele diz a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque Pedro queria convencer ele que ele não precisava morrer. Mas Deus não veio para ser o bom pastor, ou o verdadeiro pastor apenas daquelas ovelhas. Esse mundo da falsidade, da verdade, do debate, de palavras que se esvaem como vento, ele é superado por Cristo Jesus, a palavra, mas não só para aquele povo, senão para todos os povos, em todos os lugares, em todos os tempos. Saiu uma pesquisa da Gordon Conwell, que é uma universidade lá dos Estados Unidos, que todo ano faz pesquisa sobre o cristianismo global. Em 2024 foi dito que 2 bilhões e 600 mil pessoas se declaram cristãs, o que corresponde a mais ou menos 35% da população mundial. Tem muita gente, Elcio, que a gente tem que orar ainda. 65% da população mundial ainda não entendeu que o Cristo vivo, Filho de Deus, veio à terra para salvar o perdido. E Ele é o verdadeiro pastor, porque Ele não ficou apenas em palavras, mas Ele é a palavra. Diferente dos reis humanos, dos líderes humanos, dos profetas humanos, Ele veio. E eu quero dizer para você nessa manhã, você que está aqui, você que está em casa, não importa o lugar em que você esteja, numa prisão da mente, num lugar de açoite, num lugar de sofrimento, a boa mão de Jesus alcança a tua vida e é capaz de te resgatar como um pastor que põe a ovelha nos ombros. Porque depois da Páscoa não há lugar na criação onde Deus não seja capaz de nos encontrar e nos transformar. Essa é a promessa da ressurreição e que se cumpre na ressurreição. O Rei Jesus do universo se esvaziou, tornou-se uma ovelha e se ofereceu como sacrifício vivo e cumpriu aquilo que se esperava da profecia de Ezequiel. Assim, não há motivo para fazer como os exilados na Babilônia, que achavam assim: Deus se esqueceu de mim, o meu pecado me distanciou de Deus, que nem a Pri cantou, antes da cruz e depois da cruz. Nós não estamos abandonados à própria sorte, porque o poder de Cristo é maior do que o seu pecado. Nessa semana teve uma queda de uma ponte lá nos Estados Unidos. Você viu isso, presbítero Jublin? Caiu uma ponte, um barco, era em Baltimore, atravessou, destruiu tudo. Você que trabalha aí com concreto, ponte não tem nada a ver com concreto, né? Exemplo errado, desculpa, Jublin. Bom, voltando aqui, caiu uma ponte. O corpo de bombeiros ficou dias, eu não sei se até hoje, para encontrar os corpos dos mortos. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus não está procurando corpos. Ele está procurando pessoas vivas que queiram ter a vida verdadeira. O bombeiro, ele pode fazer o que é humano. Ele vai tentar achar lá as pessoas vivas, mas muitas vezes o que ele leva para casa é o corpo. E ele bate na porta da mãe e fala: ó, está aqui o corpo, seu filho morreu. Jesus não vem para procurar mortos. Ele vem para procurar pessoas que estão vivas, mas mortas nos seus delitos. E Ele quer restaurar e lavar pelo sangue para que nós possamos ter vida. Por isso, enquanto você tem fôlego de vida, meu irmão, enquanto a sua irmã, o seu parente que ainda não conhece Jesus tem fôlego de vida, continue em oração. Continue de joelhos dobrados, porque o Pai escuta e Ele está procurando as ovelhas. Segundo ponto, pode passar, Carol, por favor. Deus prometeu não apenas libertação, naquele texto de Ezequiel, mas Ele prometeu vida plena. E na Páscoa isso se cumpre. Vamos ler lá.
Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Esse texto aqui está falando de alimento, rios, bom pasto, pastos verdes. Está falando de habitação, lugares habitados, lugares agradáveis. Está falando de descanso, lugar para descansar. E está falando sobre segurança, colinas altas, né, de onde o pastor pode ver se o lobo vem. E ele diz, eu mesmo cuidarei deles. Jesus, quando veio aqui, Júnior, ele disse assim, ó, eu sou o pão da vida, e eu sou a fonte de águas vivas. Eu as alimentarei. Jesus cumpriu plenamente essa história, não só para Marta, Maria, Lázaro, José, Maria, mãe de Jesus, mas cumpriu para todos nós quando ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Jesus também disse assim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, pois eu vos aliviarei. Descanso. O que uma ovelha precisa naquela época, naquele império romano? Alimento, lugar de habitação, descanso e segurança. Jesus veio até nós, Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele está intercedendo por nós, porque Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, Ele é o verdadeiro pastor. Na crucificação, o pastor se tornou ovelha, o sacerdote se tornou sacrifício e o rei se tornou servo. Eu vou repetir, na cruz, o pastor se tornou a ovelha calada, o rei se tornou o servo, e o sacerdote se tornou o sacrifício. Isso na cruz. Mas na ressurreição, a ovelha que foi morta se torna o pastor, o sacrifício se torna o sacerdote verdadeiro, e o servo se torna o rei. Inverte, Norine. Na cruz ele é o servo, ele é a ovelha, ele é o sacrifício, calado, a palavra viva. Mas na ressurreição, ele se torna o pastor de todos os tempos e todas as épocas, o rei de todos os tempos, de todas as épocas, sobre o qual todos os joelhos se dobrarão no céu e na terra, o nome acima de todos os nomes, porque na ressurreição, o Pai eleva Jesus acima de todos os nomes, e ele se torna o sacerdote, por isso ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Essa é a função do sacerdote. Querido irmão, irmã, eu não sei se você tem se sentido sem esperança, sem vida. Se você se sente assim, eu quero dizer que isso é normal no mundo que nós estamos vivendo, porque ele é um mundo caído. Então o que você está vivendo não é nada diferente do que 99% da população. Cansaço, desesperança, falsa sensação de vida, desamparo. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que Jesus, ele abriu um caminho estreito, não é largo, é estreito. E quem está nesse caminho tem como a rocha, a pedra angular, Cristo Jesus. E se Ele é a nossa rocha, não há tempestade que nos derrube. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 do outro, eu não vou cair. Porque Cristo rasgou esse caminho ao Pai. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, rasgando aquela cortina que separava o ser humano do Deus Todo-Poderoso. Essa semana eu li um livro bem curtinho, chamado A Oração de Jabez. Alguém já leu? A Oração de Jabez, conhecida, né? Eu não conhecia. E aí ele fala sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. É uma oração de 4 pequenas frases. E aí ele fala, mexeu muito comigo, eu nunca tinha ouvido falar. Ele fala que a gente deve pedir. Na oração dele ele pede a bênção de Deus. Ele pede para Deus alargar as fronteiras, ele pede que a boa mão do Senhor esteja sobre ele, e ele pede que ele seja liberto do mal, livre do mal. E aí o autor, ele vai dizer assim, querido, Deus quer que você peça as bênçãos para Ele.
E aí ele cita Jesus que diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e ela será aberta. E ele conclui dizendo: o Pai dará coisas boas aos que pedirem. Se você está se sentindo sem vida, sem esperança, isso é um sintoma do mundo fim dos tempos. Não deveria se espantar. Se há momentos que a gente está melancólico, mas nesse momento vem a palavra com P maiúsculo e nos lembra nessa manhã: peça, peça, confie, peça que Deus alargue as suas fronteiras, peça que Ele te livre do mal, porque Deus é o bom pastor que vai atrás da ovelha em necessidade. E se você está enfermo agora, confesse os seus pecados a Jesus de Nazaré. Para Ele a gente pode confessar, para Ele a gente pode confiar, porque Ele, o bebê da manjedoura, Ele é poderoso. É interessante, eu estou escrevendo um artigo para um jornal, e aí eu falei assim: no Natal, Jesus veio como um bebê, numa manjedoura, numa cidade pouco conhecida. Mas em Pentecostes, Deus vem na cidade de Jerusalém, tomada pelo império, pela dinâmica da diáspora, de idas e vidas, uma cidade tumultuosa. Sabe por que isso é legal, Luana? Porque Deus está desde aquela cidadezinha do pequenininha, do interior, como Belém, e também está numa capital tumultuosa como Jerusalém, porque não há lugar onde Deus não te alcance. Vamos para o final. A última promessa que eu posso ver, portanto, a primeira é a libertação, que foi cumprida com Cristo Jesus para todos os tempos. A segunda é a vida plena, que foi cumprida em Jesus para todos os tempos. E a terceira e última, Deus promete a restauração. Esse daqui já é o texto de Ezequiel 36, é um pouquinho mais para frente. Olha que coisa mais linda e olha como fala ao nosso tempo. E Luiz, é bem presbiteriano esse texto, bem presbiteriano, tenho até orgulho, viu, Morozinho? Dá uma olhada. Então, aspergirei, guarde bem essa palavra, aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Eu vou ler mais uma vez porque isso me arrepia. Então aspergirei sobre vocês, é Deus falando, a água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Eu brinquei aqui de presbiteriano, para quem não é, o batismo presbiteriano é por aspersão, e não por imersão. Se você quiser um dia conversar comigo sobre isso, pode conversar comigo, com a Pri, com o Juninho, e esse texto vai falar sobre aspersão. Aqui Deus fala sobre água pura, novo coração e novo batismo. Aqui está registrado o princípio do batismo no Novo Testamento, que representa a restauração da vida através da inclusão no corpo de Cristo. Água aspergida e a nova vida em Cristo, um novo coração e um novo espírito, porque tudo se faz novo. Depois da ressurreição, Jesus ordena aos discípulos que façam discípulos, e ali ele fala do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em Jesus, Deus dá a oportunidade da restauração para toda ovelha perdida, extraviada, caída. Ele dá a oportunidade de fazer novas todas as coisas. Ezequiel 34:16 diz assim: a perdida eu buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. A salvação foi conquistada não por palavras ao vento, mas pela palavra viva, não por líderes humanos, reis humanos, ídolos humanos,
mas pelo próprio Deus que preparou o povo para a espera do ungido do Messias, o qual hoje nós podemos desfrutar. Por isso o curso do pastor Matias, o maravilhoso ministério, o glorioso ministério do Espírito Santo. Sabe que no Salmo 23 e no Salmo 80, Deus se revela como pastor de Israel. Em Ezequiel, nós lemos a promessa de que Deus seria o nosso pastor. E em João, Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Pode ser que o conflito entre o verdadeiro e o falso desse mundo em que nós vivemos te assuste. Pode ser que essas verdades que são desmontadas, essa falsidade que aparece, esse mundo que parece uma areia movediça, te cause ansiedade. Pode ser que olhando para a realidade da sua família, da sua casa, do seu trabalho, pareça que esteja tudo incerto, trazendo desconforto. É verdade que da boca de seres humanos a palavra se esvai como vento, eu não vou negar. Promessas e mais promessas humanas, mas nesta manhã, eu quero dizer que a verdade, com V maiúsculo, caminho, a verdade e a vida, venceu a morte e hoje vive e abriu o caminho para que eu e você pudéssemos viver. A Páscoa não é sobre palavras líquidas, mas sobre a palavra que se entregou por nós, porque Jesus abriu um caminho novo, fez novas todas as coisas, e Ele pode fazer na vida da pessoa até o último fôlego de vida dele. Por isso ainda há tempo. Por isso nós devemos orar sem cessar. Por isso o ofício do pastor é orar e pregar. Pregar a verdade de que eu era uma ovelha desgarrada, perdida, e que Cristo me salvou. E hoje eu vivo essa vida. E se a minha vida eu não estou vivendo ela plena, oração de Jabez, peça, porque Ele dará. E também orar, porque tem lutas espirituais que se travam através da oração e do jejum. Orar, suplicar, até o último fôlego. Pastor, mas até quando? Até o seu último fio de cabelo cair, eu não posso falar, porque alguns ficam careca, né, pastor Juninho? Mais cedo, e daí depois que a pessoa ficou careca, ela acha que não precisa mais. Então, até o seu último fôlego de vida. Tem uma senhora na nossa igreja, lá de São Manuel, que o marido era da tradição espírita. Então, ele cria na reencarnação, e ele não cria no poder de Jesus para a ressurreição. E ela falou que ela casou com ele com 25 anos, e que ele entregou a vida para Jesus com 82 anos. E ele morreu com 85. Foi a vida inteira. Porque quando ela fez uma aliança com ele diante de Deus, ela se comprometeu, como ministério, está com ele. Ah, pastor, eu não aguento. Para com isso, irmão. Deus te chamou e te deu a vida para isso. Esse é o nosso objetivo. É orar pelas pessoas, pela vida das pessoas, é não descansar e continuar orando pelo nosso filho, pela nossa filha, pelo nosso neto, pela nossa neta, pelo nosso vizinho, pelo nosso amigo, e falar para ele do que Jesus fez na nossa vida. Se você tem andado como o povo de Israel na época do sacerdote profeta Ezequiel, que estavam incrédulos, descrentes de que Deus ia operar um milagre, porque Deus abandonou eles à própria sorte, eu quero dizer que isso não é verdade. Jesus ressuscitou, por isso podemos crer que seremos transportados do reino das trevas para o reino da luz, quem ainda não foi. Como diz aquela canção muito conhecida, eu quero que convidem as crianças a vir à frente, se algum diácono ou diaconisa puder chamar as crianças, eu agradeço. E o Ministério de Louvor, eu não sei se vai tocar o ministério inteiro ou só o Rocha, quem tiver aí de plantão eu peço que venha à frente. Aquela canção diz assim: eu não sou o pastor Messias Anacleto Rosa que cantava de púlpito, nem a pastora Priscila que tem um vozeirão, então eu só vou ler, tá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vive está. Nós somos esse povo. Vamos cantar? Vamos tentar? Vamos ficar em pé para as crianças chegarem e a gente cantando? Vamos tentar cantar? Só esse refrão: Deus vive, meu irmão. Não importa o tamanho do seu problema, de verdade. O nosso pastor é Cristo Jesus. Que o Espírito Santo ministre a tua vida nessa manhã,
e que você possa render graças a Ele de todo o coração, porque Ele vive. Vamos tentar, Rocha, só o refrão? Aí, nada como ajuda, tá vendo? Isso é o sacerdócio universal, irmãos. Eu não posso, mas eles podem. Só o refrão, tá? Todo mundo, para ficar bonito, hein? Um coral a Deus.